Boa tarde! E vamos lá a esse mês de lives teste. Lives menores, no formato bem menorzinho, 20 minutos. E esse mês de maio nós vamos fazer esse teste, ok? E eu escolhi quem tá a primeira a chegar aqui, Daiane. Daiane tá sempre por aqui, né? Seja muito bem-vinda. Jander, Márcia. Aí, foram entrando. Me avisem se o som tá legal, se a imagem tá legal. Sejam muito bem-vindos. Tô aqui falando que a gente tá em teste, né? Nayara, Flávio. Eu acredito que vocês estão aí fazendo almoço. Eu decidi fazer esse teste aí. Oi, Laís. E a gente vai falar sobre alguns conteúdos, como eu já faço, assim, de comunicação, relacionamento de casal. Vou trazer algumas coisas diferentes também, de acordo com que forem surgindo as demandas. Ai, que bom! Vocês estão fazendo almoço aí, estão almoçando ontem. Ai, muito obrigada, Jonathan, Lucélia e Roberto. Pessoal, é o seguinte, eu fiz uma enquete ontem, Kerley, Isabel, sejam muito bem-vindas, minhas colegas aí de profissão. E a gente tinha falado sobre fazer esse teste de lives aí, uns 20 minutinhos, de segunda a sexta, falar sobre vários assuntos, sobre como eu já falo, mas se vocês quiserem que eu aborde um outro assunto, eu gosto de conversar sobre várias coisas, como vocês já perceberam, né? E aí algumas pessoas falaram, deram uma sugestão, ai, Fabiola, talvez 20 minutos seja muito pouco, o horário também não é legal, porque é meio-dia, horário de almoço, eu prometo deixar as lives gravadas, até porque se o Instagram permitir, tá? Eu vou deixar a live gravada. Então, a gente vai tentar esse papo mais reto, assim, 20 minutos. E hoje eu escolhi pra gente começar esse novo modelo de lives mais rápidas, falar pra vocês sobre o primeiro capítulo desse livro aqui, que é 7 segredos que ele nunca vai contar pra você. Então, antes de eu começar, já clica aqui nesse aviãozinho, já manda pros seus contatos, para eles acompanharem aí esses minutinhos de live. Porque hoje nós vamos falar, vou até colocar o título aqui, comunicação entre homens e mulheres, por que que é tão divergente? E talvez seja um dos assuntos que mais chega pra gente na clínica. É uma demanda muito forte, por que é tão difícil se fazer entendida, por que é tão difícil compreender o marido, o homem também, meu Deus, a mulher fala demais. E hoje eu quero trazer para vocês um pedaço desse capítulo e, como eu disse, eu acredito que não tem sentido nenhum a gente só aprender e não fazer nada com esse conteúdo. No final, eu vou passar um exercício para vocês, tá bom? A gente vai fazer lives mais rápidas, mais práticas, mais dinâmicas e depois vocês vão me contando aí desse feedback. Quando a gente fala nessa questão dessa divergência entre a comunicação entre homens e mulheres, eu percebo duas coisas sobre as quais nós precisamos conversar. Primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas a mulher, ela fala muito mais que os homens. De acordo com os estudos linguísticos e tal, uma mulher, ela fala de 3 a 5 vezes mais que um homem. Vocês tinham essa noção? Coloque aqui para mim sim, coloque assim não. Porque quando você tem na sua cabeça que, por natureza, nós mulheres falamos muito mais que os homens, aí a gente consegue compreender por que, às vezes, nós estamos falando, eu não sei se vocês, mãe, tudo bem? Quem tá chegando aí, Betânia, Rosimeire, eu vi que a Karina também entrou, a Crisia. Ai, gente, eu fico tão feliz que vocês vieram pra live, porque eu fiquei com medo, né? Eu falei, tô mudando o assunto assim, o tempo, a forma de fazer live, mas parece que vocês gostaram, né? Sim, nós falamos de 3 a 5 vezes mais que um homem, só para vocês terem uma ideia. E a gente repete, e eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas me dava muita raiva. Às vezes eu estava conversando com meu marido e de repente eu senti o olhar dele meio perdido, tipo assim, como se ele quisesse falar para mim, desenrola. E aí, o Kevin Lema, ele traz nesse capítulo, o título é o seguinte: por que os homens preferem os resumos e as mulheres o romance completo? E para mim fez muito sentido entender isso. E o Jonathan, eu até postei, acho que tá no ar ainda, né, no meu story, um vídeo que ele falou da mulher dele, que a mulher dele chegou para ele e foi falar sobre 8 estilos pessoais, ou 7,
E aí ele ficou muito ligado, né? O livro é esse aqui. Eu vou estar falando um pouquinho sobre ele, tá? Vou trazendo alguns pedaços dele. 7 segredos que ele nunca vai contar pra você. Gente, eu saio disso aqui, eu leio esse livro morrendo de rir. Ah, que bom, Betânia, que bom, eu fico muito feliz, tá? Assim, a Betânia tá falando que caiu de paraquedas ontem caiu de paraquedas ontem na live e era tudo que ela tava precisando ouvir. Eu fico muito feliz, tá? Então eu vou vir com essas pílulas diárias assim, rapidinhas, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas eu espero que faça sentido para vocês de coração. Então, olha só. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, a primeira é, olha só, a mulher, ela fala de 3 a 5 vezes mais palavras que um homem, tá bom? E justamente quando essa mulher fica em casa e o homem chega depois de um dia de trabalho, a confusão tá arrumada. Ele gastou esse estoque de palavras lá fora, a mulher tá com 10.000 palavras para serem ditas ainda, o homem fica surtado literalmente. E uma outra questão que não tem nada a ver com gêneros aqui, e isso está relacionado ao dever que eu vou passar para vocês, a atividade que nós vamos fazer extra live, porque o propósito dessas lives aqui, tchau, Jai, o propósito dessas lives é fazer com que você saia do lugar, é fazer com que mais do que escutar, você faça algo com o que você está aprendendo, que você abra sua cabeça para aprender coisas novas, combinado? Tem uma coisa que eu aprendi lendo um livro para terapia de casal e que o dia que eu entendi isso, gente, a minha comunicação, a maneira como eu me comunico melhorou demais. Olha só, eu tenho uma mania de ouvir os vídeos, todos os vídeos que eu ouço no YouTube, vídeos de aulas, eu ouço acelerada no modo acelerado. Não sei se você sabe, tem como você aumentar a velocidade do vídeo. Vocês sabiam dessa função? Vocês sabiam, gente? Me avisa, sou só eu que sou a louca de acelerar os vídeos. E os meninos morriam de rir de mim, meus filhos, né? E aí, o que acontece? Quando você ouve ali no modo acelerado, você força um pouco o seu cérebro. Eu só ouço assim, eu não sei também se vocês têm essa mania. Eu descobri que, na verdade, nós conseguimos falar por minuto, prestem atenção nesse dado, nós conseguimos falar por minuto 225 palavras. Eu que te ensinei. tô influenciando. Mayra, tem jeito, tá? Depois se vocês... Sim, gente, eu só escuto aula assim. Eu não consigo... Inclusive agora tá rolando uma live de uma menina que eu gosto pra caramba no YouTube. Eu prefiro ouvir depois, porque eu ouço acelerada, tá? E no meu computador tem como acelerar mais. No YouTube normal é só 2 vezes, mas no meu computador acelera até 3 vezes, assim, dependendo da velocidade com que a pessoa fala. Eu, por exemplo, não consigo me escutar nessa rotação. Eu me escuto sempre acelerada. Então, o que acontece? Nós conseguimos falar por minuto 225 palavras. Pega essa. Só que o nosso cérebro, ele é capaz de captar 500 palavras por minuto. Vocês pegaram a diferença? Olha só. Nós conseguimos falar por minuto 225 palavras, em média. Mas o nosso cérebro, ele consegue captar 500 palavras por minuto. Por isso que eu consigo escutar. A gente consegue escutar um vídeo de uma aula, de uma videoaula, numa rotação maior. Mas o que acontece quando a gente está comunicando, quando a gente está conversando com uma outra pessoa? Como a pessoa consegue falar 225, mas eu consigo captar 500, esse restante de palavras, as 275 palavras, eu vou preenchendo com conversas que eu tenho comigo mesma. Vocês pegaram a ideia? Então a pessoa tá falando assim, nossa, você sabe que aquele dia eu passei por isso e por isso, e lá dentro da nossa cabeça a gente tá falando assim, será que essa pessoa tá falando a verdade ou será que ela tá falando a mentira? A gente não tá inteiro ali pra conversa. Vocês pegaram a ideia? Faz sentido isso pra vocês? Entender que existe também essa diferença de quantas palavras eu consigo falar, mas de quantas palavras o meu cérebro consegue captar. E é uma coisa que eu não sabia. Eu acredito que tem uns 6 meses que eu sei. E eu comecei a trabalhar esse fato em terapia de casal. Porque a pessoa já está falando e a outra já está assim, preparando a resposta. Faz sentido? Vocês já vivenciaram situações assim? Às vezes vocês estão no bate-papo ali com um amigo. Antes de você terminar de falar, aí a pessoa já está respondendo. Parece que a pessoa não te escutou. Tá, faz sentido isso pra vocês? Me avisem aqui ou se eu tô voando na maionese, se eu tô viajando aqui na maionese.
Eu vou repetir até porque é algo novo, né? Nós conseguimos falar por minuto 225 palavras, mas o nosso cérebro consegue captar 500. Então, além dessa diferença de mulheres falarem mais que os homens, quando a gente, tirando a questão de gênero, nós percebemos também que existe essa dificuldade. A gente vai preenchendo dentro da nossa cabeça esses espaços. Isso, gente, vai conversando comigo aqui que eu vou entendendo assim, se faz sentido para vocês, tá? Até porque às vezes eu acho que eu tenho um problema. Eu falo muito e muito rápido, né? Eu sou mulher. E às vezes eu custa pegar um conceito. Mas quando eu pego, eu falo disso com tanta propriedade. Mas tem pessoas que podem estar me escutando pela primeira vez que para ela fala assim, essa mulher tá viajando na maionese. Eu quero que faça sentido para vocês. Isso, a gente capta muito bem, Lucélia, a gente capta a entonação, a gente capta também a postura da pessoa. Mas olha só, se homens e mulheres, eles já conversam de maneiras distintas, o homem, ele precisa de muito mais tempo, né? E na verdade, eu quero que você pense da seguinte maneira: o homem, ele precisa até de um pouco mais de tempo para processar aquilo que nós estamos falando. Às vezes, eu ficava com raiva do meu marido ficar assim, Gente, eu morria, eu queria morrer. Só que depois eu fui descobrindo que nem sempre ele tem uma resposta pronta. Nem sempre, entendeu? Às vezes ele precisa de um pouco mais de tempo, principalmente, que é uma das reclamações que eu sempre vejo, os homens eles têm uma necessidade maior de silêncio da caixinha do nada. O Cláudio Duarte que chegou com esse conceito. Inclusive, se tem os homens aqui, eu tô vendo o Marcelo, tô vendo o Pedro aqui, que entrou agora mais por último. Mas se vocês precisam desse tempo mesmo, como é para vocês? Porque a mulher, a gente não tem isso da caixinha do nada. A gente chega do trabalho, já vai fazer uma janta, já vai, né, colocar uma roupa para bater, uma roupa para secar. E o homem não, ele precisa desse tempo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês ou se vocês já perceberam que os maridos de vocês precisam mais desse momento deles. Mas entender e respeitar que eles precisam de um tempo maior para processar algumas informações faz parte de um bom relacionamento. Oi, Ana, quanto tempo eu não te vejo por aqui? Então, tá fazendo sentido para vocês? Ó, e aqui tem uma frase que eu queria que você pegasse. Pega essa, para as mulheres, eu tô falando para a maioria mulher aqui, né? Uma das coisas mais difíceis para uma mulher é perceber que conversar não é a chave que vai abrir o coração do seu marido, como acontece com o seu. Ontem eu coloquei lá que uma das 3 coisas mais importantes para uma mulher, a primeira é afeição, depois uma comunicação honesta e aberta. E para o homem, gente, não é assim. Para eles não gostam de ter aqueles bate-papos enormes. Eu que mexo com homens, assim, tanto homens quanto mulheres no consultório, é muito interessante perceber uma dinâmica que eu vejo em atendimento de casal. Quantas vezes, e tem as meninas também aqui que trabalham com casais, né? A mulher vem para o atendimento e fala assim, meu casamento tá horrível, minha relação tá horrível. E aí esse homem vem e a gente pergunta assim para ele, como que tá seu relacionamento? E ele fala assim, tá tudo beleza, por quê? Para ele tá tudo bem, ele não tem a mesma percepção que aquela mulher. E é interessantíssimo fazer esse atendimento com homens e mulheres, porque o que eu percebo, porque eu atendo também individualmente, não só casais, né? As mulheres, elas vêm com 10 queixas. Elas vêm com enormes queixas assim, às vezes elas terminam a sessão e falam, Fabiola, eu não consegui te falar nem metade do que eu precisava te falar. E geralmente homens, eu acho isso o máximo, eles vêm com uma lista. Eles fazem uma lista dos tópicos que eles querem falar. Extremamente focados. E nós somos assim, como diz o Cláudio Duarte, os fios desencapados na cabeça, os homens não, né? Eles têm uma caixinha aqui para cá, uma caixinha para cada coisa. Eles têm uma caixinha para dinheiro, eles têm uma caixinha para relacionamento, eles têm uma caixinha para futebol. E a nossa caixa é tudo desencapado, tudo junto e misturado. Tanto é que eu aqui na live, se eu não me ater ao que eu tenho que falar, eu começo a falar com vocês de A e vou parar lá no C, no Z, sabe? Se eu não tomar cuidado. Então entenda que da mesma maneira como você gosta de uma conversa fluida, que você senta com aquela sua amiga e bate altos papos com o seu marido, com o seu parceiro e com o seu crush, não vai funcionar dessa maneira, tá bom? Faz sentido para vocês?
Então, tenham isso em vista, tenham isso em vista. Nós somos melhores, muito melhores nos detalhes, nós somos detalhistas por natureza. Eu vou te falar, essas caixas assim são ótimas mesmo. Eles precisam. Primeira vez que eu estou assistindo você. Ah, que legal, Márcia. Fico muito feliz, viu? Ah, toda vez que chegar alguém aqui, primeira vez, eu fico muito feliz. Sinal que o Instagram tá achando relevante, vocês estão divulgando aí a minha live, né? Então, entendam, os homens, eles funcionam de maneiras diferentes. E ontem eu fiz uma live falando, celebre as diferenças. Não veja isso como um empecilho. Você se casou com um homem, você está se relacionando com um homem, não com a sua amiga. Porque eu tenho amigas assim, gente, sério, a gente conversa por horas. Vocês também têm amigas assim, que a gente conversa por horas. E aí o assunto nunca morre, o assunto nunca acaba, né, Denise? Né? A Denise, as duas Denises chegaram aqui agora, Betânia. Então, com seu marido, não é assim. Ele não vai curtir. Para você, talvez a sua situação, o seu conceito de noite romântica seja uma noite ele te escutando a noite toda. Para ele, isso é pavoroso. E outra coisa, cuidado, porque ontem mesmo, em uma das sessões que eu fiz, o que eu percebo? Nós, mulheres, parece que nós queremos pegar o marido em contradição. E eu vou te contar uma coisa. Às vezes eu pergunto pro meu marido assim, como que foi seu dia? Ele olha para mim e eu acho que ele pensa assim, você tá achando que eu lembro dos detalhes do meu dia? Ele não lembra. E de fato, não é por maldade, sabe? E às vezes ele me conta uma coisa assim, e aí depois eu vejo uma outra pessoa falando que viu ele, eu falei, mas você viu fulano ontem? Ué, mas eu vi, por quê? Por que você não me contou? Mas gente, se eu for te contar meu dia, você vai ficar pirada. Então, não veja isso como uma dificuldade no seu relacionamento, tá bom? Essa caixinha do nada para os homens é como se fosse uma desintoxicação. Respeite o momento, aprenda a conversar, espere o momento certo de conversar. E uma das coisas assim que eu acho muito válida é entender qual o melhor horário que você funciona. Eu sou uma pessoa extremamente do dia, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer as minhas coisas quanto antes, melhor. O meu marido, ele não é muito uma pessoa da manhã, então não é uma boa ideia eu sentar na mesa no café da manhã e querer discutir a relação. Até porque eles odeiam DR, eles odeiam discutir a relação. Entenda o melhor horário que você funciona, entenda o melhor horário que ele funciona. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô falando? De entender essas diferenças, entender que nós falamos mais, entender que muitas vezes esses espaços que a gente consegue preencher aí na nossa cabeça dificulta a comunicação. Temos que levar mais leve. Sim, Liv, não é fácil não, tá? Mas isso aí que você disse, nós temos que levar de uma maneira muito mais leve. Dayana, e a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo, não. Sim, Paula, e é isso aí. Às vezes a gente pergunta como se fosse para pegar eles em contradição. Homens odeiam ser questionados. Eles odeiam ser questionados, tá? Inclusive, o vídeo que eu vou passar de dever hoje para vocês, eu vou colocar o título dele agora lá nos stories. E eu te peço uma coisa, não leve isso aqui, sabe, assim, não leve isso aqui para só aprender, não é só aprender, não é, porque aprender é maravilhoso, mas eu quero que você faça algo com isso que eu tô te ensinando, tá? Então, da próxima vez que você for falar com seu marido, vá direto ao ponto, tá? Uma das coisas assim, o vídeo do Jonathan, gente, eu chorei de rir, porque quanto mais a gente for direto ao ponto, melhor. Quanto mais direta você for, mais precisa, mais cirúrgica, melhor. Existem os momentos, sim, para aprofundar algumas conversas, mas dependendo da correria dele, se ele tiver que sair para o trabalho, não é a hora de contar o romance completo, não. Vá no resumo. E diante disso, um dos vídeos que eu mais gostei, Alana, e isso aqui acaba com o relacionamento. A Alana está colocando que a tendência das mulheres é querer mandar, né? Querer ter a autoridade da mãe. Até porque nós mulheres, nós somos muito mais relacionais em termos de organização. A gente consegue olhar assim, ver várias coisas que precisam melhorar. E os homens entendem isso como crítica. E homens não lidam bem com crítica, viu? Sim, o Pé tá falando, ser questionado é horrível, né? Não converse na TPM, eu converse o mínimo possível. Eu tenho dificuldade até comigo na TPM. Então,
que nós falamos sobre o que eu tô terminando, viu? Meu objetivo aqui é ser rápida, vai ser um desafio por mim. Como ser cuidadosa sem ser um pouco mãe? Lívia, a gente tem vários papéis, a gente pode até colocar uma live aqui, vou colocar um tema. Os papéis que exercemos na vida, tá? Nós podemos sim, existem momentos em que no nosso casamento a gente vai para esse papel de mãe, de cuidado, só que nós não podemos ficar nele, tá? Porque um marido, o homem, ele quer uma mulher, não quer uma mãe, porque mãe ele já tem, tá? Isso aqui é muito complicado. Vale uma live a respeito disso aqui, talvez uma live mais longa, uma série de lives sobre como entrar nos papéis. Viu? Como entrar e sair dos papéis. Eu não posso ficar nesse papel sempre de mãe. Inclusive, uma das coisas que a gente pede é que se você está pedindo algo para o seu marido ou se você está mandando. Esse tom de exigência, segundo o Jonathan, eles já bloqueiam. Isso aí é muito interessante. Vale uma live, eu já anotei, tá? Eu acredito que semana que vem eu já consigo fazer, porque amanhã e depois eu quero conversar num assunto bem específico que eu estou vivenciando. Eu vou aproveitar para chorar aqui com vocês. Agora, eu quero te pedir uma coisa. Eu assisti um vídeo, depois, mais tarde, eu vou fazer um post sobre ele, tá? Que são 10 regras para conversar melhor. É um TED de uma menina, vale demais uma live, né, Kelly? Esse vale demais uma live. É um TED é aquele TED Talks, né? Que é aqueles vídeos. Gente, eu adoro, eu assisto vários TEDs, que são videozinhos menores, sabe? Que ela... de 11 minutos. Esse eu acho que tem 11 minutos. A Lucélia tá falando, já pensei sobre esse tom. Tem hora que eu falo igual mãe, não esposa. Lucélia, ótimo. Isso aqui, autoconhecimento é tudo. Ontem eu falei na live que muitas vezes a gente quer algo do parceiro, mas a gente nem sabe aquilo que a gente quer. Então a gente precisa aprender a se autoconhecer. E isso aí, será que eu tô falando, será que eu tô pedindo ou será que eu tô mandando? Tá? Isso é muito importante. Eu vou pedir para que vocês assistam esse TED. São 12 minutinhos, tá? Eu vou deixar aqui linkado. Eu ainda não tenho essa função do arrasta pra cima. Agora eu tô chegando nos 6.700 seguidores, né? Mas assim, eu quero muito que vocês me ajudem a divulgar meu canal para eu chegar nos 10 mil, pra gente arrastar pra cima. Mas esse vídeo, eu sempre trabalho ele em terapia de casal. É uma menina que ela fez um estudo. E olha só, para vocês verem a última frase dela lá do TED Talks dela, que eu vou deixar aqui para vocês, que é: uma boa conversa deve ser como uma mini saia, curta o suficiente para reter a atenção, mas longa o suficiente para cobrir o assunto. Eu adorei essa frase, gente. Sabe, olha só, vai falar sobre 10 regras para conversar melhor. Ela é jornalista, ela conversa com várias pessoas, então é muito interessante esse TED dela. E ela vai falar sobre 10 coisas para a gente ter conversas não só com o marido, mas aqui eu tô falando especificamente da relação de casal, mas isso vale para todas as outras relações. E ela fala, seja breve, porque uma boa conversa deve ser como uma mini saia, curto o suficiente para reter a atenção e longo o suficiente para cobrir o assunto. Com essa eu tô terminando aqui o nosso teste, deu 23 minutos de live, mas assim, tô dentro dos 20 minutos, espero que vocês tenham gostado. Esse tema de comunicação entre homens e mulheres, em alguns momentos eu vou ter que voltar nele, porque existem várias maneiras de nós falarmos sobre comunicação, mas eu espero que isso tenha ampliado aí na sua cabeça. Nós falamos muito mais que os homens, tá? Aí gera uma dificuldade. Nosso cérebro consegue captar muito mais palavras do que são ditas e existem maneiras de nós melhorarmos a nossa comunicação. Tá ok? Vocês gostaram? Ah, que bom que vocês querem mais. Vocês gostaram desse primeiro teste aí? Vocês me contem lá. E a gente vai fazer esse teste agora, no mês de maio. Em junho, aí talvez a gente mude para 2, 3 lives de 40 minutos durante esse horário ou outro horário. Eu particularmente estou adorando esse horário de meio-dia, porque a minha cabeça está descansada. Jonathan, você chegou no fim hoje, viu? Eu falei de você. Gente, quem não viu esse vídeo do Jonathan... vai lá no Instagram dele, no Famílias para um Mundo Melhor, porque ele fala, nossa, esse vídeo dele, o último vídeo dele é maravilhoso, que é sobre isso aqui que a gente conversou. Eu vou deixar, Dayana, que bom que você precisava ouvir, eu vou deixar salva, depois eu vou subir lá pro Telegram. Quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram, eu tô conversando mais tarde, vou passar para deixar um áudio lá.
E eu vou deixar aqui nos stories o dever de casa, viu? A tarefa. Vocês vão assistir esse vídeo e depois vocês vão me mandar o que vocês acharam desse vídeo, dessas 10 regras para conversar melhor. Já vou deixar para vocês agora, tá? A Ariane tá falando que assiste no trabalho e depois revê em casa. Ai, que honra, gente. Ó, um beijo para vocês. Deus abençoe. Bom almoço, bom trabalho para vocês à tarde. Amanhã a gente se vê meio-dia, tá bom? Tchau, com Deus.